Olha só, pessoal, uma notícia aqui preocupante, eu diria, porque atinge aquele que é o setor mais forte da economia brasileira, o agronegócio. O que está acontecendo? Essa aqui é uma das várias repercussões daquela medida provisória que o governo Lula passou e que vai, não vai, o Pacheco vai devolver, não vai devolver, vai ser substituída por outra coisa, enfim, aquela insegurança jurídica que a gente conhece muito bem, mas é uma medida provisória que impactaria no crédito, na utilização de créditos de PIS e COFINS e que, obviamente, iria encarecer os produtos brasileiros. E já se sabia de antemão que alguns setores seriam mais impactados, principalmente os combustíveis, as distribuidoras de combustíveis e o agronegócio brasileiro e também tudo relacionado à exportação. E parece que é por conta disso que os chineses deixaram de comprar pelo menos uma parte da soja brasileira para procurar lá nos Estados Unidos um fornecedor com preço mais acessível. Isso aqui é muito preocupante sob vários aspectos. Vamos conversar sobre isso aqui, que na prática é uma tentativa do governo Lula de destruir o agronegócio brasileiro. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso, né? Então, a questão dessa medida provisória que foi divulgada há poucos dias atrás, uma semana atrás apenas, e deu uma confusão danada aí, as repercussões disso estão sendo vistas de forma geral. Vários setores da indústria, da produção de combustíveis e do próprio agronegócio se manifestaram contra isso, aquela suposta tentativa do governo de equilibrar as contas, as finanças, criando um novo imposto na prática para cobrir a renúncia fiscal da desoneração da folha de pagamento, né? Então, isso causou toda uma celeuma, toda uma confusão. Obviamente, vai ter um custo para as empresas, porque elas vão deixar de aproveitar por completo o PIS e COFINS, coisa que elas faziam antes. Elas podiam usar os créditos de PIS e COFINS para abater outros impostos federais. Agora, não podem fazer isso mais, ou não poderiam, né? Essa medida provisória tá no vai, não vai, sobe no telhado, não sobe no telhado, e é aquela questão da insegurança no final das contas. O governo mudou as regras do nada, e agora parece que vai desfazer isso aí, e vai apresentar outra proposta que ninguém sabe aonde que vai doer, porque vai doer em algum lugar, no bolso de alguém, e vai ser repassado para algum consumidor em algum momento. Porque o governo poderia simplesmente resolver esse rombo aí, suposto rombo, né, que a desoneração da folha vai causar, cortando gastos, ou não tendo nem considerado isso aí no primeiro momento no orçamento, porque isso vinha lá dos tempos da Dilma Rousseff. Todos os governos fizeram o seu orçamento, executaram o seu orçamento, levando em conta a renúncia fiscal da folha de pagamento, da desoneração da folha. Porque diabos o governo Lula agora, no seu segundo ano de mandato, quer fazer crer que ele só não vai conseguir fechar as contas por causa disso? Faça-me o favor, né? Mas o ponto aqui principal é o seguinte: essa informação aqui não é direta, não é explícita, ela ficou meio assim subentendida. Por quê? Tem uma regra lá, parece que tem uma regra nos Estados Unidos que a partir de um valor, né, não tá nessa notícia aqui, eu li numa notícia em inglês, parece que a partir de 200 mil toneladas de determinado produto, os vendedores nos Estados Unidos, os exportadores, têm que deixar claro para quem que eles estão vendendo aquele produto. Então, o que acontece, né? Houve uma venda aqui de 208 mil toneladas de soja que precisou ser trazida às claras, portanto, ser detalhada pelo vendedor disso aqui. E aí descobriu-se, portanto, que na verdade essa quantidade aqui de soja foi vendida para a China, que é uma baita compradora de soja aqui do Brasil, né? Então, isso aqui, por que chama a atenção essa história, né? A China também não compra soja dos Estados Unidos? Não, não compra. Foi a primeira venda desse tipo, uma venda relâmpago, ou seja, algo acertado assim às pressas, e foi a primeira transação do tipo desde o mês de janeiro, ou seja,
Este ano, praticamente esse ano todo, não tinha sido vendido nada de soja aqui para a China por parte dos Estados Unidos. Isso estava vindo de outro lugar, né? Então, o que acontece aqui? O pessoal já está prevendo, lendo essa história, dizendo o seguinte, que a China, aqui é o senhor Vitor Martins, que é gerente de risco da Amiusa aqui, né, para a América Latina, ele falou o seguinte, que a China está comprando suprimentos dos Estados Unidos porque os compradores no Brasil não podem repassar esses custos mais elevados ao agricultor, né? Ou seja, aqui, eles estão pagando mais porque as ofertas no Brasil estão reduzidas. É todo aquele problema que causa. O agricultor vai ter que repassar isso aí para o produtor, ou o produtor vai ter que repassar isso na hora da revenda, vai ficar aquela coisa toda. E se tiver uma desmotivação por parte do produtor, a oferta vai cair, o preço vai subir, enfim, o mercado deixa de ser convidativo. E aí você tem o mundo todo para procurar um preço melhor, né? Até então, o Brasil era praticamente o rei da soja no mundo. Não sei se é o maior produtor, mas se não for, é um dos maiores. Então, um produto muito forte na agricultura brasileira, carregando parte do PIB do país sozinho, né? Só que com essa alteração por parte do governo Lula, surge esse problema aqui, um encarecimento artificial dos custos, né, do produto finalizado para ser vendido para quem quer comprar isso aí, os gringos que querem comprar, os chineses que querem comprar, de sorte que o comprador vai procurar em outro lugar e vai achar como achou ali nos Estados Unidos, né? Foi só isso aqui que aconteceu? Não só a soja, aí tem outro problema também aí, porque foi feita uma venda nos Estados Unidos também de 152 mil toneladas de milho para destinos desconhecidos, né? Porque é menos de 200 mil toneladas, então não precisa ser revelado para onde que isso foi, só que a leitura que já está sendo feita também por gente do mercado financeiro e tudo mais aí, a leitura que está sendo feita é de que isso aqui também foi vendido para atender algum mercado que antes era atendido pelo agronegócio brasileiro. Ou seja, o Brasil está perdendo vendas de forma constante por conta dessas mudanças tributárias aí. Ok, 200 mil toneladas de soja não vai quebrar o agronegócio no Brasil. 152 mil toneladas de milho? Também não. O Brasil produz muita coisa, né? Só que é o início de uma tendência que pode piorar a depender do andar da carruagem aí, né? Tem o pessoal aqui da Abiov, por exemplo, que é um grupo industrial que representa os principais comerciantes de produtos agrícolas aí, eles já tinham alertado que essa medida provisória iria reduzir os lucros dos processadores de soja e tudo mais, e claro, causaria todo o problema que a gente imagina nesse caso. Então é importante frisar que, ao que tudo indica, essa medida provisória que desencadeou todo esse cenário já vai ser retirada pelo governo de forma por conta própria ou devolvida pelo Pacheco, de maneira que ela vai perder aí a sua validade, os seus efeitos práticos. Só que você tem um acúmulo de situações aí. Em primeiro lugar, você tem um governo que não gosta do agronegócio. Isso já ficou claro pelo alinhamento do PT com o MST, com outras situações, com o ministro aí do governo, ministro da Agricultura, eu acho, falando que o agronegócio brasileiro é fascista e coisas do tipo. E aí vem medidas como essa aqui, dessa famigerada MP, que causam um impacto muito negativo nesse setor e que ou não foram consideradas dessa forma, ou o governo sabia que iria impactar e não estava nem aí, mandou ver, meteu bronca assim mesmo. Aí você tem uma tendência, você tem uma expectativa que é justamente um governo que vai fazer o diabo para prejudicar o agronegócio. E você tem um fator também da insegurança jurídica no Brasil. 2 semanas atrás, as regras para o agronegócio eram estabelecidas de uma forma. O pessoal do agro fazia as contas a respeito dos impostos a pagar, de quanto que poderia aproveitar de crédito e tudo mais, tudo certinho. Aí do dia para a noite o governo edita uma MP mudando as regras do jogo e encarecendo na prática os produtos aqui, ou reduzindo de tal forma a margem de lucro que a operação toda fica inviável.
Ou seja, uma mudança de regras de jogo muito abrupta e muito radical. É um prejuízo muito grande para todos os envolvidos. Aí logo depois, uma semana depois, o governo fala, não, vamos voltar atrás, não vamos seguir com isso. Caramba, que diabo de governo é esse que não consegue prever as próprias consequências das suas ações, não consegue fazer uma leitura disso, tem que ficar indo e voltando o tempo todo e criando essa insegurança jurídica de ninguém saber qual vai ser a regra do jogo lá na frente. Aí o que acontece? Ninguém confia no mercado brasileiro, as pessoas preferem recorrer a mercados mais estáveis, principalmente aqueles em países com regras mais bem estabelecidas. E aí o agronegócio brasileiro começa a ser prejudicado, começa a ser preterido por outras nações e reverter isso é difícil. A Argentina está passando por esse problema. Por conta de todo o desastre econômico do país, intervenções estatais no setor do agronegócio, da pecuária também, a Argentina perdeu o market share, perdeu espaço para outros países e agora é difícil recobrar isso. E o Brasil corre esse risco com esse desgoverno Lula que já deixou claro para todo mundo que não gosta do agronegócio. Mas me diga aí o que você achou dessa história. Colabore com o nosso canal, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.